Boa noite, vereadores. Boa noite, funcionários. Boa noite àqueles que nos acompanham em casa através do Facebook, através do... Solicito a secretária a fazer a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Josué Pereira dos Santos, presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Nilton César Alves de Almeida. E vereador Valmir Martins de Carvalho. Senhor presidente, feita a chamada regimental, há número suficiente para que possamos dar início à sessão ordinária. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para o uso da tribuna no pequeno expediente, grande expediente e na ordem do dia. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, Sessão Ordinária, Sexta Legislatura Atual, 2017-2020, Armação dos Búzios, 8 de janeiro de 2020, às 18 horas, matéria do expediente, veto de número 1/2020, de autoria do senhor prefeito André Granado Nogueira da Gama, ementa, dispõe sobre vetar parcialmente o anexo 15 do projeto de lei de número 77/2019, que estima as receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Senhor presidente, feita a leitura da pauta. Solicito ao secretário a fazer a leitura das matérias na íntegra. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, ofício GAPRE de número 9/2020, referente à mensagem de veto de número 1/2020, Armação dos Búzios, 7 de janeiro de 2020. Senhor presidente, passo as mãos de Vossa Excelência para indispensável apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa a mensagem de número 1/2020. Certo da atenção de Vossa Excelência e demais pares, válido seja para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 61 da Lei Orgânica, sou levado a vetar parcialmente, por descumprimento aos princípios constitucionais, o anexo 15 do projeto de lei de número 77/2019, Lei Orçamentária Anual. Inicialmente, cabe ressaltar que, embora reconhecendo o mérito da proposta, a medida não comporta a pretendida sanção, isto porque o anexo 15 fere o dispositivo da norma constitucional que regula o orçamento público. O anexo 15 do projeto de lei, em análise, gera um desequilíbrio econômico-financeiro insustentável para a gestão e atingimento das metas para o exercício de 2020, razão pela qual devem ser acentuados os seguintes pontos. Inciso 1º, violação do artigo 8º, parágrafo único da LRF, que, de acordo com o dispositivo geral em voga, os recursos legalmente vinculados à finalidade específica não podem sofrer desvirtuação por iniciativa do Poder Executivo, sob pena de grave afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. O anexo 15 do projeto de lei, encaminhada para a Câmara Municipal, gera inquestionável violação do ordenamento jurídico pátrio, uma vez que o anexo prevê remanejamento de receita vinculada à fonte 49 para acobertar despesas de natureza diversa daquela para a qual se destina. Cumpre destacar ainda que incumbe ao Poder Executivo a observância das leis categoricamente hierárquicas e ainda sob a vigência destas e pleno cumprimento de suas diretrizes, é de responsabilidade do Executivo prestar contas ao Tribunal de Contas, TCE,
nos exatos moldes e dentro dos limites impostos legalmente. Neste interim, ao chefe do Poder Executivo não e permitindo sancionar a referida lei, na medida em que, como assim o fizesse, estaria convalidando a lei de natureza juridicamente impossível. Inciso 2º, violação do artigo 16, inciso 2º da LRF. Nos moldes do supracitado artigo, a criação de despesas deverá ser acompanhada da respectiva adequação orçamentária e financeira. No outro giro, o anexo 15 do projeto de lei, proposta pelo Poder Legislativo, altera substancialmente o projeto originalmente remetido pelo chefe do Poder Executivo, induzindo a notório desequilíbrio orçamentário financeiro. Nesta diaposição, esclarece que a despesa intitulada Infraestrutura Urbana, Programa de Trabalho, de número 0201551.51 0028.2051, elemento de despesa 33.90.39.00, outros serviços de terceiro, PJ, valor de R$ 500 mil, fonte 49, royalties excedentes, não pode ser adimplida pela receita de fonte 49, eis que deveria haver compatibilidade com a fonte de recursos de número 04, royalties produção. Incoerente, portanto, a alocação é pretendida pelos representantes da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, constatada em observância do remanejamento de fontes de receitas e a alocação de despesas, pela qual sancionar o anexo 15. Inciso 3º, violação do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º e 3º da Constituição Brasileira de número de 1988. Bem analisando o anexo 15 do projeto de lei de número 77/2019, é possível constatar que a previsão orçamentária sustentou-se no esgotamento da fonte 49, remanejando-se para incongruente orçamentária, sustentou-se o esgotamento da fonte 49 para R$ 500 mil, para propiciar diversos projetos vinculados expressamente na fonte 4, sob a ótica da Constituição de 1988, é impertinente a execução de orçamentos nos moldes, posto que a ausência de correspondência de receita e despesa implica na desobediência da perfeita indicação dos recursos necessários para subsidiar o dispêndio do referido. Salutar a observância ainda que sequer poderia o Poder Executivo realizar de forma autônoma a adequação dos valores atinientes a uma fonte específica para acobertar despesas com projetos de fonte diversa, na medida em que o anexo 15 do projeto de lei de número 77/2019 não identifica com previsão os valores característicos de cada projeto. Percebe-se, portanto, que a vulnerabilização adotada pelo anexo 15 em análise não permite a implementação das medidas sem que ocorra a violação dos dispositivos acima mencionados. Ademais, é curioso destacar que o anexo 15 do projeto de lei não está relacionada com a correção dos erros e omissões, tampouco com os dispositivos do texto do projeto de lei, eis que flagrantes de receitas e despesas que, subidamente, implicação na viabilidade do cumprimento das medidas e programas consagrados no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sendo assim, a Lei Orçamentária Anual, sob os contornos almejados no anexo 15 do projeto de lei de número 77/2019, não podem prosperar sem viabilizar a gestão governamental da máquina pública em tempo. Segundo do texto da Constituição Federal de 1988, há previsão para alterações parlamentares aos projetos de leis orçamentárias, mas não de forma indiscriminada. Do presente dispositivo, retiramos alguns requisitos a serem observados. A compatibilidade de emendas com o Plano Plurianual, previsão do artigo 166 da Constituição de 1988, esse reequilíbrio prevê a lei orçamentária deve estar em sintonia com o Plano Plurianual e, por consequência, as emendas também devem guardar a mesma harmonia, o que conseguimos verificar com a emenda a ser vetada, visto que a sua dotação orçamentária não encontra amplo amparo na PPA, ferido o princípio da unidade orçamentária. Esse princípio deve estar previsto no artigo 2º da Lei de número 4.320/64,
que reza, artigo 2º, a lei orçamentária conterá a discriminação da receita e a despesa da fonte a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho de governo, obedecido aos princípios da unidade, universalidade e anualidade. O princípio do clássico da unidade orçamentária é perfeitamente cumprido pela lei orçamentária anual, que nada mais é do que a efetivação, ano a ano, do planejamento contido na PPA, inserida, portanto, a um contexto de necessária harmonia e compatibilidade entre as leis orçamentárias, todas em unidades entre si, seguindo a mesma linha de atuação. A traduzir o plano de governo, percebe-se que a ação originária do anexo 15 não encontra previsão na PPA, não constituindo, desse modo, uma unidade programática e harmônica. B. A indicação de recursos necessária à alteração orçamentária. Não é possível despesa a descoberto sem a fonte de custeio, e a emenda proposta, embora seja louvável, não encontra respaldo no orçamento previsto. Da violação do artigo 166, parágrafo 4º, a previsão constitucional incuspida no artigo 166, parágrafo 4º, leciona que as emendas do projeto de LOA não serão aprovadas em casos incompatíveis com o plano plurianual. Vislumbra-se, no caso em tela, a notória incongruência com a PPA vigente, uma vez que, retirando a totalidade das receitas da fonte 49, acaba por inviabilizar o segmento e execução dos projetos originalmente sustentáveis por essa fonte. Isto significa dizer que o remanejamento dos recursos da fonte 49 para a execução dos projetos atenientes da fonte 04 eliminam a possibilidade do Poder Executivo implementar os projetos de vinculação pertinentes e estritamente suportáveis para aquela fonte, considerando o necessário equilíbrio e o manejamento do atendimento a todos os setores de interesse público. É inconcebível preterir projetos de um segmento, condenando-se à execução plena para subsidiar e, em caráter prioritário, projetos de origem diversas, da inconcebível contradição do elemento da LOA. É salutar ainda ressaltar que os próprios termos do projeto de lei de número 77/2019, após as modificações sofridas em virtude do anexo 15, demonstram notória contradição. O artigo 5º referido do projeto de lei estipula: artigo 5º, as despesas serão realizadas de acordo com as discriminações constantes dos anexos desta lei, seguindo as fontes, subfontes, programas, projetos e atividades, operações especiais, elementos de despesas, órgãos, unidades orçamentárias e subunidades orçamentárias, de acordo com cada unidade administrativa. Expressa a previsão de que para cada despesa caberá a discriminação de receita, obedecidos os anexos dessa lei. O próprio anexo não corresponde fielmente à compatibilidade desejável, conforme já revelado acima, a destinação da receita da fonte 49 para subsidiar projetos que devem ser suportados por receita de fonte 04 viola sobremaneira a necessidade de individualização da fonte de renda com as despesas vinculadas àquela finalidade. A desvirtuação implementada no anexo 15 do projeto de lei número 77/2019 torna-se insuportável ao Poder Executivo dar cumprimento às metas estipuladas, fiscais e orçamentárias, bem como impede a municipalidade de executar as medidas sociais sem que infrinja a LRF, ao mesmo tempo que o próprio artigo 5º destacado. Assim, suscita a incompatibilidade no anexo por vias de consequências, imperioso reconhecer que houve igualmente violação dos termos das premissas basilares da LOA, de modo, mesmo reconhecendo o louvável trabalho dos ilustres parlamentares para inserirem o pretendido anexo 15, demonstra-se que a mesma não observa os requisitos acima, levando à necessidade de veto pelo Executivo. Essas, senhor presidente, são as razões que levam a propor o veto parcial, ora apresento em detrimento do desequilíbrio econômico-financeiro gerado pela alocação indiscriminada de recursos, bem como pela falta de identidade entre a fonte de custeio e as despesas autorizadas, que submeto à elevada apreciação dos senhores membros dessa augusta Câmara Municipal. Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência e aos demais membros da Casa Legislativa meus sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, André Granato Nogueira da Gama, senhor presidente, feita a leitura da matéria na íntegra.
Convido a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes ao uso da tribuna e o seu tempo regimental é de 5 minutos. Bom, eu quero desejar aqui uma boa noite, ao senhor presidente, desejando a ele desejos nobres pares, aos funcionários da casa, a assistência presente e a todos aqueles que nos assistem pelo Facebook. Bom, senhor presidente, eu gostaria de saber o que o prefeito está vetando, porque o texto do projeto de lei fala do anexo 15, genericamente, eu estava estudando aqui, ele não especifica o que contempla o anexo 15, né? Então, a nossa lei orgânica, no parágrafo 2 do artigo 61, diz: o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso, de alínea ou de item. Foram feitas aqui na casa várias emendas, não só a minha, mas também dos outros vereadores. No entanto, o projeto Hora em Pauta não está sendo objetivo. A pergunta é: quais as emendas que estão sendo canceladas? E eu também quero o seguinte, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O que contempla o anexo 15? Porque eu não recebi isso até para estar aqui hoje, né? E vendo aqui o projeto, a mensagem de veto do prefeito, né? Eu não sei se dá para o povo ver em casa, cada item, cada parágrafo, eu tenho uma explicação jurídica, né? Inclusive até do próprio prefeito, né? Que não há, né? Que não tem, né? Que não é inconstitucional as minhas emendas. E tem mais. Aqui atrás, na segunda folha, né, eu botei aqui, ó, ele está falando, né, ele não está falando, que eu estou sem meu óculos, desculpa aqui, tá, seu Miguel? Ele não está falando que é inconstitucional. Se não é inconstitucional, então não sei por que ele está vetando. Apenas ele fala que é incoerente. Opinião dele. Ele acha que é incoerente, então é uma opinião dele. Incoerência para mim é prever 2 milhões para festas. Incoerência para mim é prever 2 milhões para festas e apenas 20 mil reais para as mulheres. Então, eu tirei dos 2 milhões da festa, eu tirei 300 mil para o mamógrafo e 600 mil para a escola do Mudinho. E deixei lá ainda 700 mil. Isso que é incoerência. Então, ele não fala que é inconstitucional. Ele fala que é incoerente. Então, incoerente é você botar 2 milhões para a festa e deixar o Mudinho do jeito que está, não comprar o mamógrafo, deixar a guarda-vida do jeito que está, a guarda do jeito que está e o centro dos idosos do jeito que está. E para terminar aqui, eu estou só citando aqui, porque a gente vai discutir isso. Está aqui, ó, eu tenho tudo aqui para debater cada parágrafo do prefeito. Se formos discutir a LOA e o PPA, cada vereador que sabe que o PPA não bate com a LOA e nem a LOA conversa com o PPA. Nós discutimos isso lá. Nós falamos até em devolver para o prefeito o orçamento. Aqui, ó. Desculpa, porque eu esqueci meu. Então, teremos que alterar metade do orçamento. Sabe por quê? Porque
várias previsões da LOA não compete com o PPA, não conversa. Então, aqui atrás, eu botei aqui várias coisas, tá na outra folha aqui, onde ele colocou uma coisa no PPA e na LOA outra. Então, a gente vai ter que derrubar aqui o orçamento. Se derrubar aqui se derrubar aqui as minhas emendas, eu posso derrubar o orçamento juridicamente na justiça, porque a LOA e o PPA da Câmara não conversam. Meu muito obrigada. Vai ser encaminhado, né, o veto, e aí, junto com na comissão, a gente vai poder estar ali discutindo e buscando soluções. Convido o vereador Josué Pereira dos Santos ao uso da tribuna e o seu tempo regimental é de 5 minutos. Agradeço, senhor presidente, me chamar nesse momento, mas eu passo a palavra. Encaminho o veto de número 01 de 2020 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Não havendo quórum para continuarmos o trabalho e passarmos para a ordem do dia, esse presidente encerra essa sessão em nome de Deus. Uma boa noite a todos.